Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar nos conceitos-chave para melhorar nossas relações, sabe? Vamos revisitar os 3 primeiros capítulos da parte um de um clássico, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. A ideia é entender o básico do pensamento dele sobre como lidar com gente. E é incrível, né? Como essas ideias continuam super atuais, mesmo décadas depois. Tem até um dado da Fundação Carnegie que dizia que, tipo, 85% do sucesso financeiro vem da habilidade de lidar com pessoas, a tal engenharia humana. Nossa, 85%? Pois é, só 15% seria conhecimento técnico. Carnegie viu essa lacuna na educação, sabe? Faz todo sentido. Bom, vamos começar com o primeiro princípio dele então. Aquele não critique, condene ou reclame. Parece fácil falar, mas na hora H, por que ele diz que criticar não funciona? É porque fundamentalmente a crítica mexe com o orgulho da pessoa, sabe? Gera ressentimento. E, assim, raramente leva a uma mudança real e duradoura. A pessoa fica na defensiva na hora. Hum, Carnegie cita até psicólogos tipo Skinner para reforçar que o reconhecimento, o reforço positivo, é bem mais potente que a punição, que a crítica. A gente lida com é, é, criaturas de emoção, né? Não só de lógica. sim. E as histórias que ele usa para ilustração ótimas, tem aquela do piloto Bob Hoover, né? Isso, Que poderia ter acabado com a carreira do mecânico que errou combustível. exato. E em vez disso, ele foi lá, abraçou o cara, mostrou que confiava nele para o futuro. É muito forte. E tem também O Pai Perdoa. Aquele texto. Nossa, esse é emocionante. Mostra o peso do arrependimento pelas críticas constantes, né? O impacto disso no dia a dia dentro de casa. Pois é. São pontos cruciais. A crítica pode desanimar, levar a pessoa para baixo. Carnegie até menciona casos mais drásticos, como o do Thomas Hardy, do Chatterton, que sofreram com críticas ou falta de apoio. A alternativa que ele propõe é, bom, tentar entender, perdoar. Lembra da frase do Benjamin Franklin? Qual? Não falarei mal de nenhum homem, e falarei tudo de bom que souber de cada pessoa. É, buscar o lado bom, né? Entendi. Então o primeiro passo é evitar o negativo. E o segundo? Aí ele entra no positivo de vez, né? O princípio 2. Faça um elogio honesto e sincero. Exatamente. E aqui ele toca num ponto, assim, muito profundo da natureza humana, que o William James chamou de ânsia de ser apreciado. É uma necessidade básica nossa, sabe? Se sentir importante, valorizado. Aquela que nos diferencia dos animais, ele fala. Isso. Ele até usa o exemplo meio cômico do pai dele com os porcos premiados. Os porcos não estavam nem aí pra fita azul, mas o pai se sentia um máximo. É esse desejo que move muita gente grande. Lincoln, Dickens. E ele faz questão de diferenciar elogio sincero de bajulação, né? Isso é importante. Crucial. Bajulação é falsa, é interesseira, vem de cima para baixo, muitas vezes. A apreciação sincera, não. Ela é genuína, altruísta, vem de uma observação real. O Charles Schwab, aquele empresário de sucesso, Sei. ele dizia, sou sincero na minha aprovação e pródigo no meu elogio. Isso para ele valia milhões. É sobre reconhecer o esforço, a qualidade, mesmo que pequena. Tem o caso da senhora Dunham com o Bedeu também, né? Que ela conseguiu mudar o comportamento dele com elogios onde a crítica só tinha falhado. Exato. Mostra o poder disso na prática. Um pequeno elogio sincero pelo pouco que ele fazia bem, e o cara melhorou da água para o vinho. É transformador. Ok, então não criticar para não afastar, elogiar sinceramente para construir, mas e para fazer a pessoa querer fazer algo? Para motivar mesmo. Aí entra o princípio 3. Desperte um desejo ardente na outra pessoa. É a chave, né? Mudar o foco, sair do eu quero pro o que ele quer. O Henry Ford falou algo assim: o segredo é conseguir ver as coisas pelo ponto de vista do outro, tão bem quanto pelo seu. Faz sentido. Carnegie critica aquelas cartas que só falam do problema da empresa, né? Sim, aquela da agência de publicidade da transportadora, elas são um desastre porque são totalmente egocêntricas. Falam do problema delas, não do que interessa para o cliente. E a versão corrigida da carta da transportadora mostra bem a virada de chave, né? Começa falando do benefício para o cliente. Olha, a gente pode descarregar sua mercadoria mais rápido para você não ter atraso. Perfeito. O foco muda completamente. E a história dos vendedores Carol e John. O John vendeu muito mais porque ele não falava só do produto.
Ele despertava o entusiasmo, mostrando como aquilo ia ajudar o cliente. Ele conectava com o desejo do outro. Então não é manipular? De jeito nenhum. Não é manipulação. É encontrar um benefício mútuo real, sabe? E comunicar isso pela perspectiva da outra pessoa. É se perguntar, como eu posso fazer essa pessoa querer fazer isso? Entender o que motiva o outro. Certo. Então, resumindo nossa conversa de hoje, pegamos 3 pilares do Carnegie para lidar com pessoas. Primeiro, segura a crítica. Segundo, valoriza de verdade, com sinceridade. E terceiro, pensa no que o outro quer, desperta o interesse dele a partir daí. Isso. São ideias que juntas formam uma base muito sólida para melhorar qualquer tipo de relacionamento, né? Seja pessoal ou profissional. Com certeza. E fica a reflexão, talvez. Pensa numa conversa recente, uma interação que não saiu como você esperava. Será que aplicar conscientemente só um desses princípios, tipo, não ter criticado, ou ter feito um elogio sincero, ou só ter parado para pensar, peraí, qual o interesse dele nisso? Será que não teria mudado o resultado? Boa pergunta para a gente levar. É, porque saber a teoria é uma coisa, né? O desafio está em aplicar no dia a dia, consistentemente. Aí sim a mágica acontece. É, como criar conexões mais fortes com as pessoas, sabe? A fonte é o clássico Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. A segunda parte. Vamos focar em 6 jeitos de fazer as pessoas gostarem mais da gente. Exatamente. A ideia é pegar a essência disso, né? E ver como aplicar hoje em dia. Vamos lá? Vamos sim. É interessante porque, olha, são conselhos de décadas atrás, mas a base, o porquê funciona, continua super atual, né? Vamos ver os exemplos que o próprio Carnegie usou? Legal. Bom, o ponto de partida, acho que o mais básico mesmo, é o primeiro. Se interessar de verdade pelas outras pessoas. Isso. Carnegie até compara com cachorro, né? Que conquista todo mundo só com afeto genuíno, sem esperar nada. Parece simples, mas faz uma diferença enorme. Pela outra pessoa. O Alfred Adler já falava, né, que quem não se interessa pelo outro é quem mais enfrenta dificuldade na vida. É verdade. Pensa no Theodore Roosevelt. Ele sabia o nome dos criados, se interessava por detalhes, tipo a história da perdiz que a esposa do criado James Amos queria ver. Essa atenção genuína criava uma lealdade, assim, incrível. Sinceridade é tudo aqui. E nessa linha de comunicação que não usa a palavra, vem o segundo ponto, sorrir. Ah, o sorriso. Carnegie diz que ações falam mais alto, né? E o sorriso sincero fala, gosto de você, você me faz feliz. O Charles Schwab, que era um mega empresário, falava que o sorriso dele valia $1 milhão. Nossa. E é interessante que isso passa até pelo telefone, sabe? A voz da gente muda quando a gente sorri. Sério? Não tinha pensado nisso. Sim. Tem a história daquele corretor, o Steinhardt. Ele decidiu sorrir mais, assim, de propósito, e viu os negócios melhorarem, até o casamento. E tem o provérbio chinês, né? Homem sem rosto sorridente não abre loja. Faz todo sentido, o sorriso abre portas mesmo. Total. Isso leva para uma coisa que parece pequena, mas o efeito é gigante. O terceiro princípio. Lembrar o nome das pessoas. Fundamental. Carnegie fala que o nome para a pessoa é o som mais doce e importante que existe. Parece que mexe com algo bem profundo na gente, né? Mexe mesmo. Usar o nome valida a pessoa. Sabe, mostra que ela é única, que foi notada. Político experiente sabe usar isso muito bem. Sim. O Napoleão III, por exemplo, tinha até técnica para decorar nome. Mas não precisa ser famoso, não. Aquele exemplo do Ken Nottingham na lanchonete. Ele só usou o nome da funcionária Eunice e pronto. A atenção dela mudou na hora. Que legal. E o Franklin Roosevelt também era mestre nisso, né? Lembrava nome de mecânico, de gente comum, anos depois. Isso cria uma conexão muito forte. E falando em fazer o outro se sentir visto, reconhecido, o quarto princípio é chave. Seja um bom ouvinte. Incentive os outros a falar sobre eles mesmos. Ah, esse é ótimo. Muitas vezes a gente causa uma impressão melhor ouvindo do que falando, né? Exato. As pessoas querem muito ser ouvidas, sabe? Aquele caso do cliente super irritado na Detmer Woolen Company é clássico. O vendedor só ouviu. Com atenção, com empatia. E o que aconteceu? O cliente se acalmou. E mais, virou amigo da empresa. Até a companhia telefônica tinha gente só para isso, os eliminadores de contendas, cuja principal ferramenta era ouvir. O Freud também mostrava isso, né? Ouvir com atenção de verdade desarma a pessoa, cria ponte. Faz sentido.
Às vezes a pessoa só quer um ombro amigo, alguém para escutar. Exato. Um público simpático. E quando a gente fala, o quinto princípio entra. Fale sobre o que interessa a outra pessoa. Parece óbvio, né? Mas quantas vezes a gente fica falando do nosso umbigo? Nossa, demais. Theodore Roosevelt, de novo, como exemplo, ele pesquisava sobre os interesses dos convidados antes de encontrar com eles. Preparação, né? Sim, achar esse ponto em comum é o caminho mais rápido para o coração de alguém. Olha o caso do Edward Cheney, dos escoteiros. Ele só conseguiu o patrocínio quando parou de falar dos escoteiros e focou no interesse do executivo por um cheque antigo de $1 milhão. Caramba! Ou o padeiro do Vernoy. Tentou vender pão para um gerente de hotel por anos falando de pão. Só conseguiu quando descobriu o hobby do cara, uma associação hoteleira, e começou a falar disso. Aí a venda saiu. Incrível como muda, né? Mudar o foco. Totalmente. E, para fechar, o sexto princípio meio que amarra tudo, voltando para aquela necessidade humana básica. Faça a outra pessoa se sentir importante. E, de novo, sinceramente. É a regra de ouro, né? Trate os outros como você gostaria de ser tratada. Exato. E importante, não é adulação barata bajulação. Isso o pessoal percebe na hora. É achar algo real para apreciar na pessoa. O William James, o John Dewey, eles já falavam desse desejo profundo que a gente tem de ser valorizado. Sim. Tem a história do Sr. R e a tia idosa dele. Ele elogiou a casa dela, mas com sinceridade, sabe? E ela ficou tão tocada que deu o carro dela, um Packard, de presente para ele. Uau! Pelo elogio sincero. Pelo reconhecimento genuíno. Como disse o Disraeli, fale com as pessoas sobre elas mesmas e elas te ouvirão por horas. Mas tem que ser de coração, essa é a chave. Perfeito. Então, recapitulando rapidinho. Interesse genuíno, um sorriso sincero, lembrar o nome, ouvir bem, falar do interesse do outro e fazer a pessoa se sentir importante, mas de verdade. 6 chaves do Carnegie. São ferramentas poderosíssimas mesmo para a vida. Com certeza. E fica uma reflexão, né? E se, sei lá, na próxima semana a gente escolhesse só uma dessas 6 ideias e tentasse aplicar de propósito nas conversas. Observar o que acontece. Pode ser um exercício bem interessante de autoconhecimento, bem no espírito do Carnegie. Ótima sugestão. Um pequeno experimento social pessoal. Sabe aquela ideia do Dale Carnegie, que parece meio estranha no começo? Que a única forma de ganhar uma discussão é, na verdade, evitar ela. Exatamente, é um ponto bem contraintuitivo, né? E é por aí que a gente vai começar a nossa conversa hoje, explorando um pouco as estratégias da parte 3 do livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Legal, a ideia é pegar esses conceitos que vieram do material que a gente recebeu e ver como aplicar, né? Como influenciar o pensamento dos outros de um jeito bom, mais positivo. Isso. E começando justamente por aí. Por evitar discussões. O capítulo 1 bate muito nessa tecla. Discutir quase nunca convence ninguém. Pior, né? Às vezes só faz a pessoa se fechar mais ainda na opinião dela e ainda gera um ressentimento. É verdade. A pessoa se sente atacada, né? Fica na defensiva. Sim, total. O Carnegie até cita o Benjamin Franklin, que dizia que mesmo que você ganhe na lógica, pode perder a boa vontade do outro, o que no fundo é uma derrota. Tem aquele exemplo ótimo do vendedor, o Patrick O'Hare. Ah, lembro desse. O que vendia caminhões. E esse mesmo. Ele aprendeu na marra que era melhor começar concordando com alguma coisa que o cliente dizia, tipo, ah, sim, o caminhão da marca X é muito bom mesmo. Isso quebrava o gelo, sabe? Diminuía a resistência para ele poder apresentar o produto dele depois. Faz todo sentido. Mas, tá, e se a pessoa estiver falando algo que, assim, tá na cara que tá errado? Como faz? O capítulo 2 fala disso, né? Respeitar a opinião do outro. E a dica de ouro é, nunca, jamais, diga direto, você está errado. Isso é como dar um soco no orgulho da pessoa. Fecha qualquer porta para a conversa. É um bloqueio automático, né? Totalmente. O que o Carnegie sugere é bem mais estratégico. Usar umas frases tipo, olha, eu penso um pouco diferente, mas, assim, eu posso estar enganado. Que tal a gente dar uma olhada nos fatos juntos? Aí o sapo de espaço, né? Bem diferente. Como naquele exemplo do vendedor de madeira, o Crowley, com o inspetor super rigoroso. Ele foi fazendo perguntas em vez de bater de frente. Exatamente. E essa humildade serve para nós também, né? Se a gente errou, o capítulo 3 é bem direto nisso. Admita o erro. E rápido, com ênfase. Isso parece difícil, Mas funciona. Admitir o erro, na verdade, demonstra força, não fraqueza. E tem um efeito quase mágico de desarmar a outra pessoa.
Interrompe aquele ciclo de ataque e defesa. O próprio Carnegie conta daquela vez com um policial, por causa do cachorro dele no parque. Ah, sim, que ele admitiu na hora que estava errado, sem desculpas. Pois é, e a atitude do policial mudou completamente. A admissão rápida transformou uma situação que podia ficar bem tensa. Essa ideia de desarmar, de baixar a tensão, tá ligada com outra coisa que o livro fala bastante, no capítulo 4, que é começar tudo de um jeito amigável. Com certeza. A gentileza consegue coisas que a força bruta jamais conseguiria. Aquela fábula do sol e do vento ilustra isso perfeitamente, né? Verdade, o sol, com o calorzinho dele, fez o homem tirar o casaco, enquanto o vento, com toda a força, só fez ele se agarrar mais. Exato. É a famosa frase do Lincoln que o Carnegie adora citar. Uma gota de mel apanha mais moscas que um galão de fel. Uma abordagem amigável prepara o terreno. Ok, então, evito a briga, respeito a opinião, admito meus erros, começo de forma amigável. Mas tem um jeito de influenciar sem parecer que estou impondo minha ideia. Cheese poderosas lá no capítulo 7. Fazer a outra pessoa sentir que a ideia foi dela. Ninguém gosta que enfiem ideias goela abaixo, né? Mas a gente abraça com entusiasmo aquilo que a gente acha que criou. Tipo plantar a semente. Exatamente. Deixar a ideia lá, quem sabe fazer umas perguntas que levem a pessoa a pensar naquilo. O Coronel House fazia muito isso com o presidente Wilson, dizem. Dava sugestões de um jeito que o Wilson acabava adotando como se fossem dele. Nossa, isso exige uma empatia danada, né? Se colocar muito no lugar do outro. Totalmente. O que nos leva direto para o capítulo 8. Mostrar simpatia pelas ideias e desejos da outra pessoa. Tentar entender de verdade de onde ela está vindo. Aquela frase que o Carnegie sugere é quase uma fórmula mágica, né? Algo como... Eu não te culpo por pensar assim. Se eu estivesse no seu lugar, provavelmente sentiria o mesmo. Algo assim. Isso. Mesmo que você discorde do mérito da questão. Reconhecer o sentimento, a perspectiva do outro não é concordar, é validar a humanidade dele. É dizer, eu entendo por que você se sente assim. Isso quebra a hostilidade. Dizem que 3/4 das pessoas anseiam por esse tipo de simpatia. Faz sentido. Como no exemplo do presidente Taft com a mãe que estava frustrada, né? Ele mostrou que entendia a decepção dela. Exatamente. A simpatia genuína abre muitas portas. Beleza. Construímos a ponte, evitamos o conflito, mostramos simpatia. Mas e para motivar a pessoa a agir ou aceitar um ponto de vista? Aí entram outras ferramentas. O capítulo X fala de apelar para os motivos mais nobres. As pessoas costumam ter 2 razões para fazer as coisas. A razão real e a razão que soa bem, que parece bonita. A gente deve apelar para essa segunda. Tipo, apelar para o senso de justiça, de honestidade da pessoa? Isso, para o idealismo dela. Como naquele caso do inquilino que queria quebrar o contrato e o proprietário, o Hamilton Farrell, tratou ele como um homem de palavra, apelando para a honra dele. Funcionou. E às vezes só falar não adianta, né? A ideia precisa de um impacto maior. Precisa. É o capítulo 11. Dramatize suas ideias. A gente vive num mundo cheio de distrações. Apresentar as coisas de um jeito vívido, interessante, chama atenção. Clássico, o exemplo do vendedor da NCR. Que jogou as moedas no chão. Esse mesmo, para mostrar para o comerciante de forma bem visual o dinheiro que ele estava perdendo todo dia. A dramatização torna a coisa real, palpável. E para fechar, uma coisa que mexe muito com a gente, né? O desafio. Ah, sim. Capítulo 12. Lance um desafio. O desejo de superar, de competir, de provar o próprio valor, isso é um motor muito forte para muita gente. Quando Al Smith chamou o Laws para dirigir a prisão de Sing Sing, ele não ficou falando só dos problemas. Ele falou que era um trabalho para um homem grande, né? Desafiou ele. Exatamente. É o apelo à competência, à vontade de vencer um obstáculo. O Firestone também dizia que o salário sozinho não segura um bom funcionário. É o desafio do trabalho. Então, resumindo tudo isso, parece que influenciar pessoas não é tanto sobre ter a resposta certa ou ganhar o argumento, né? É mais sobre entender a fundo como a gente funciona.
Nossas emoções, nosso ego, nosso desejo de ser entendido, de ser valorizado. E uma comunicação mais estratégica, eu diria. Não para manipular, claro, mas para conectar de verdade e conseguir guiar as coisas de um jeito construtivo. A mudança no outro, muitas vezes, começa com a mudança na nossa abordagem, né? Fica a reflexão, então. Qual desses princípios a gente sente que pega mais no nosso dia a dia? Ou qual seria o mais desafiador de aplicar? Talvez só escolher um deles e tentar usar conscientemente numa conversa importante já possa fazer uma diferença enorme. E a ideia central dele é atacar uma falha que muita gente tem, essa habilidade de lidar com pessoas, né? Exato. Tem até pesquisa, acho que da Fundação Carnegie mesmo, que diz que essa habilidade, responde por tipo uns 85% do sucesso financeiro, mais que o conhecimento técnico puro. É impressionante, né? E o livro surgiu justamente porque o Carnegie percebeu essa necessidade nos adultos. Gente buscando, assim, desesperadamente melhorar as relações. Faz sentido. E ele tinha bagagem para isso, né? Analisou milhares de discursos. Sim, ele criticou, acho que foram 150 mil discursos. Percebeu que as pessoas não queriam só teoria. Queriam algo prático, aplicável. O livro tenta ser isso, um destilado de muita experiência real. Ok, então vamos desdobrar isso. Uma das primeiras coisas que choca no livro é a visão dele sobre crítica. Ah, sim. Ele basicamente diz: esquece. Criticar não funciona para mudança real, duradoura. Só gera mágoa, ressentimento. É verdade. Porque, como ele diz, a gente lida com criaturas emotivas, né? Movidas por orgulho, vaidade. Não é só lógica. Exato. E tem aquele exemplo, nossa, muito bom, do piloto Bob Hoover. Sim, fantástico. O mecânico abastece o avião errado, quase causa um acidente fatal, e o Hoover, em vez de explodir... O que seria a reação mais natural, talvez? Pois é. Ele abraça o mecânico, demonstra confiança, diz que queria que aquele mesmo mecânico abastecesse o avião dele no dia seguinte. É poderoso isso. Desarma totalmente. E o fascinante é como isso conecta direto com o que o William James falou, né? Sobre a ânsia de ser apreciado. Isso. A ânsia não é só um desejo, é uma necessidade profunda. Exatamente. Uma ânsia. Por isso que o elogio, quando é honesto, sincero, não uma bajulação barata, claro, tem um impacto tão grande. O Charles Schwab. Isso. Um dos primeiros executivos a ganhar mais de 1 milhão por ano, né? Uma fortuna na época. Ele dizia que o sucesso dele vinha daí, de despertar entusiasmo nas pessoas com apreciação, encorajamento, e ele evitava criticar a todo custo. Impressionante como essas duas ideias, evitar crítica e valorizar a apreciação, se complementam, né? Totalmente. E aí tem outro pilar que o Carnegie trabalha muito, a mudança de perspectiva. Tentar ver pelo ângulo do outro. Fundamental. O Henry Ford resumiu bem isso, né? Se há algum segredo de sucesso... Consiste ele na habilidade de apreender o ponto de vista da outra pessoa e ver as coisas tão bem pelo ângulo dela como pelo seu. É isso. Tirar o foco um pouco da gente e colocar nos desejos, nos problemas do outro. Perfeito. Aquele exemplo da carta da transportadora ilustra isso muito bem. Verdade. A primeira versão da carta, focada nos problemas da transportadora, não deu em nada. Nada. Zero resultado. Aí reescreveram, focando nos benefícios para o cliente, tipo descarga mais rápida, garantia de embarque preferencial, e aí funcionou. Na hora. Porque falou a língua do cliente, abordou o interesse dele. E como a gente faz isso na prática, então? Além de pensar na perspectiva do outro. Bom, uma ferramenta-chave que o Carnegie destaca é ser um bom ouvinte. De verdade. Ouvir mais do que falar. E mais do que isso, incentivar o outro a falar sobre si mesmo. Muitas vezes a pessoa está irritada, o cliente está insatisfeito, e o que ele mais precisa é desabafar. Alguém que ouça com atenção, com empatia. Ah, lembrei. Aquele caso do eliminador de contendas da companhia telefônica. Esse mesmo. Um cliente super difícil, reclamava de tudo. E o que o funcionário fez? Basicamente ouviu. Deixou o cliente falar por horas, sem interromper, mostrando interesse genuíno nas queixas dele. Só isso. A pessoa só queria se sentir ouvida, importante. Incrível como algo que parece simples pode resolver tanta coisa. E tem a ver com isso, fazer a outra pessoa se sentir importante. De forma sincera, claro. Usar o nome da pessoa, por exemplo?
Sim, parece básico, mas faz uma diferença enorme. Mostra que você vê um indivíduo ali. O Theodore Roosevelt era mestre nisso, né? Sabia o nome de muitos funcionários da Casa Branca, até os mais humildes. Que legal. E outra tática que o livro menciona é apelar para os motivos mais nobres. Ah, sim. Como no caso do Sr. Farrell com o inquilino que queria quebrar o contrato. Sim, em vez de brigar, ele apelou para o senso de honra do cara, para a palavra dada. E funcionou, porque tocou num valor que a pessoa prezava nela mesma. Muito bom. Agora, e quando a gente pisa na bola? Quando nós erramos? Aí a sugestão do Carnegie é clara. Admita o erro. Rápido, com ênfase, sem desculpas esfarrapadas. Como ele mesmo fez com o policial, né? Quando foi pego com o cachorro sem coleira. Exatamente. Ele nem esperou o policial começar a bronca. Já foi se adiantando, assumindo a culpa total, dizendo quanto estava errada. E o que aconteceu? Mudou toda a dinâmica. O policial, que queria exercer a autoridade, se sentiu importante pela confissão do Carnegie. Acabou sendo super compreensivo, minimizou a falta. Admitir o erro desarma o outro, né? Totalmente. Uau! Olhando para tudo isso, esses princípios parecem até, bom, senso comum, de certa forma. Parecem, né? Mas a aplicação deles no dia a dia Exige um esforço consciente, né? Uma disciplina. exige muito. É uma mudança de foco mesmo, quase radical. Tirar o foco de nós mesmos e colocar na outra pessoa, o tempo todo. E não é manipulação barata, né? É sobre entender como as pessoas funcionam. Exatamente. É respeitar a natureza humana, reconhecer essa busca por apreciação, a importância de ver pelo ângulo do outro, o poder de ouvir de verdade. Isso pode transformar, assim, radicalmente as nossas interações. Com certeza. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Em todo lugar. Então fica aí uma reflexão, talvez. Se essa ânsia de ser apreciado é tão central, tão humana, qual pequena mudança, talvez na forma como a gente se comunica hoje, poderia ter um maior impacto positivo nos relacionamentos à nossa volta, seja no trabalho ou na vida pessoal? Boa pergunta para a gente pensar. E praticar.